No cortejo de casamento podem ter quantas crianças? Olá, eu sou a Gil Meirelles, especialista em eventos e criadora do Festeiras de Sucesso, um programa de capacitação para cerimonialistas e decoradores que ensina do básico ao avançado como organizar casamentos e festas de 15 anos e a se tornar um profissional de destaque na sua região. Bom, o número de crianças num cortejo vai depender de alguns fatores. Primeiro, se o casamento for realizado numa igreja e principalmente se for uma igreja católica, é importante conferir na igreja qual é o limite de crianças permitida naquele cortejo e também a idade que pode das crianças daquele cortejo, né? Algumas igrejas elas limitam não só a quantidade de crianças, mas a partir de qual idade é permitido que as crianças participem do cortejo, né? Porque crianças muito pequenas, algumas igrejas acabam não permitindo, por até ser mais difícil mesmo as crianças entrarem com mais facilidade, enfim. Então, se for em casamento em igreja, principalmente igreja católica, é importante verificar a quantidade de crianças e a idade. Se o casamento for em outro espaço, numa casa de festas, num sítio, não tem uma quantidade limite, regra estabelecida e obrigatória. Mas é importante sim orientar os clientes para que não tenham muitas crianças. A gente sabe que tem gente que tem uma família muito grande, que tem muito sobrinho, filho de amiga, e que no momento ali quer colocar todo mundo porque gosta, porque tem um carinho, mas é importante orientar que às vezes o excesso acaba deixando a cerimônia mais cansativa do que bonita. As pessoas acabam cansando, perde um pouco a graça. Então, assim, óbvio que não é nossa função definir isto para os noivos, mas é sim nosso papel dizer o que acontece, né? Apresentar para eles as possibilidades, né? Dizer, olha, o número excessivo muitas vezes torna a cerimônia um pouco cansativa, um pouco longa e menos bonita, menos emotiva, menos emocionante. Então, é importante sim alertar para que não tenha esse excesso de crianças e muito menos aquele excesso de coisas que as crianças vão levando, né? Muitas plaquinhas, crianças empurrando a outra no carrinho. Então, esse excesso e também alertá-los com relação à idade. Crianças muito pequenas, normalmente assim com menos de 2 anos, a maioria tem um pouco de dificuldade para entrar. Óbvio, gente, que isso não é regra. Existem crianças que podem entrar com mais facilidade, até com 2 anos, mas algumas têm mais dificuldade. Então, alertar que isso pode acontecer e mostrar também como que vocês trabalham com relação a isso. Né? No nosso caso, por exemplo, a gente não força uma criança a entrar. Se a criança se sentiu desconfortável ali na hora, ficou constrangida, começou a chorar, a gente imediatamente tira a criança porque é um desconforto para ela, não é legal para os convidados, isso deixa de ficar bonito e começa a se ficar angustiante algumas vezes, né? E a gente não quer esse desconforto para a criança. Então a gente tira a criança e nós deixamos isso claro para os noivos. A criança chorou, a gente vai tirá-la do cortejo, em nenhum momento a gente vai forçá-la a entrar. E também nós não temos, assim, trabalhamos com estratégias que a gente sabe que alguns cerimoniais fazem e tudo bem se você fizer, se isso funciona para você, que é de ficar lá no altar ou mostrando alguma guloseima, algum mimo para a criança, para que incentive a criança a entrar, ou ficar ali acompanhando a criança, mostrando para ela ali alguma coisa que incentive ela a entrar. A gente não trabalha dessa forma porque eu acho que não funciona, mas se isso funciona para você, ok, sem problemas, mas nós não trabalhamos assim, né? Então a criança vai entrar se ela quiser entrar. E se ela se sentir confortável para isso. Então eu já aconselho sugerir, né, pelo menos alertar o cliente que vocês
mostrar a postura de vocês com relação a isso, como vocês trabalham com relação à condução das crianças no cortejo. E aí, eu quero dar mais 3 dicas aqui importantes com relação às crianças. A primeira é, se forem entrar crianças juntas de uma vez só, esteticamente, principalmente para a hora de fotos e filmagem, fica mais bonito que elas sejam colocadas em ordem crescente de tamanho, tá? Não é obrigação, não é regra, né? Pode ser que os noivos queiram colocar uma outra ordem, né? Colocar uma criança mais alta na frente da menor por algum outro motivo e tá tudo bem, mas esteticamente fica mais bonito dessa forma. Funciona também colocar crianças, quando a criança é mais jovem, com outras um pouquinho maior entrando juntas, né? Então, às vezes, pôr uma menininha maior de mão dada com um menininho ou uma menina menorzinho, isso facilita para a entrada e fica também bem bonitinho. E se tiverem crianças, principalmente se tiverem muitas crianças e crianças pequenas, né? Peçam sempre para os noivos deixarem alguém cuidando dessas crianças na hora da organização do cortejo, porque nós cerimonialistas estamos ali organizando a fila, a sequência de entrada, para que tudo aconteça no tempo certo, na sequência correta. Nós não temos condições e nem é do escopo da nossa atividade vigiar as crianças, porque criança é criança. Eles vão querer, às vezes, se forem pequenos, vão dispersar, correr, brincar e não vão ficar ali concentradinhos esperando o momento deles entrarem. Então, é muita responsabilidade para a gente ficar ali com aquelas crianças. Então, peça para alguém ficar vigiando aquelas crianças, né, enquanto aguardam o momento de entrar. Tá? Então, eu sempre peço que tenha alguém, independente da quantidade e da idade das crianças, tá? É óbvio que se forem adolescentes, não, mas assim, crianças 5, 6, 7 anos, eu peço sempre para que tenha alguém, algum adulto que seja responsável por essas crianças perto da gente na hora da organização do cortejo, para que fique responsável por elas até que elas entrem ali dentro do lugar, passem por dentro do cortejo, tá? Isso é uma segurança para vocês, porque não temos como vigiar as crianças e nem é do escopo da nossa atividade. Então, alinhamento de expectativas é importante, explique tudo para os clientes, oriente, mostre como você trabalha, explique a forma como você trabalha, passe as suas considerações, deixe que o casal escolha, decida, mas mostre sempre, né, o que pode acontecer, o que você sabe que acontece. Isso é importante até para você mostrar experiência, passar credibilidade e passar confiança. É isso, te vejo aí nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!